Bom dia, família Granite Bay Hilltop. Muito feliz de ver cada um de vocês. E sabemos que na próxima semana alguns de vocês estarão viajando para a temporada de Ação de Graças e provavelmente teremos alguns visitantes, novos visitantes aqui conosco. Eu quero dar boas-vindas a todos que estão aqui nos visitando. Bem-vindos. Queremos dar as boas-vindas àqueles que estão online, que estão nos assistindo, sintonizando na televisão ou ouvindo nosso áudio. Estamos felizes por você estar conosco hoje. Estamos continuando com a segunda parte de uma série onde estamos falando sobre quando Satanás vai à igreja. E pode haver mais de 2 partes para isso. Veremos como vai ser hoje. Enquanto eu estudo, eu continuo descobrindo mais e mais sobre esse assunto. A razão pela qual estamos discutindo isso está muito bem resumida. Se você olhar em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, Paulo conclui um de seus pensamentos dizendo que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos seus objetivos. Ele não quer que sejamos ignorantes, o Senhor, Ele não quer que sejamos ignorantes sobre os objetivos do inimigo. Há instruções e advertências na palavra de Deus para evitar que sejamos vencidos pelo inimigo. E precisamos estar cientes dessas coisas, e nós Louvado seja o Senhor pela maneira como Ele nos tem abençoado. Isso é amplamente preventivo. Mas é algo sobre o que deveríamos estar falando e ensinando. Eu pensei em começar com um fato incrível. Glypta pantales. Vespa Glypta pantales. Glypta pantales. Eu joguei isso para pronunciar no computador, para que eu pudesse dizer corretamente. Existe uma vespa realmente bizarra na natureza, que tem uma prática preocupante, que quando chega a hora de botar os ovos, ela encontra uma linda lagarta, que espera virar uma borboleta um dia, e ela pega essa lagarta grande e suculenta, e pega o seu rabo, que é como uma hipodérmica, e usa para injetar os ovos na lagarta. E a lagarta, depois que se recupera do choque e recebe a terapia, e ela então começa a comer esses ovinhos, e eles dentro dela começam a eclodir. E eles vivem dos sucos da lagarta, porque as lagartas estão tentando ao máximo um dia se transformar numa borboleta. E a pequena vespa, uma larva, eclode, e então eles mastigam e perfuram a pele. Eu sei que não é legal, é tipo os body snatchers, é assustador. E eles eventualmente ficam pendurados na parte externa da pele da lagarta, mas ainda estão tentando fazer seus negócios que a lagarta até se vê se defendendo deles. Mas tudo que a lagarta come é sugado por essas larvas que ficam cada vez maiores até que finalmente formam seus próprios casulos. E bem na hora em que eles voam como vespas bebês, a lagarta morre, nunca atingindo seu objetivo de ser uma borboleta. Porque a vespa plantou seus ovos na lagarta. Bem, o diabo faz isso na igreja. Deus quer que nós nos alimentemos e cresçamos e floresçamos e voemos, mas o diabo continua plantando seus ensinamentos e seus problemas na igreja para tentar minar nossas forças e nossa atenção. E acabamos lançando nossas pérolas aos porcos e dando o que é sagrado aos cães até muito em breve não darmos frutos. Então, vamos falar sobre alguns truques para que não tenhamos que cair nessas armadilhas. Agora, na semana passada, se você não esteve aqui, revisão rápida. Estávamos conversando sobre usar títulos diferentes. O desejo do diabo, ele é motivado pelo orgulho, a desgraça do diabo, a difamação do diabo, a discórdia e as distrações. Todos nós sabemos que o diabo tenta nos distrair de quais são as prioridades de buscar primeiro o reino de Deus. Hoje, se o tempo permitir, falaremos sobre o disfarce, os enganos, a profanação, o diálogo, o escárnio e o pavor do diabo. Agora, quando estamos falando sobre o diabo na igreja, isso sempre soa como um paradoxo.
Parece um oxímoron. Mas sabe, o diabo começou realmente na igreja. A Bíblia nos diz que ele estava bem ali perto do trono de Deus desde a criação. Você pode ler em Ezequiel 28. Tu eras o ungido querubim cobridor. Eu te estabeleci. Tu estavas no santo monte de Deus. Tu andavas de um lado para o outro no meio de pedras de fogo. E essas pedras de fogo está falando sobre as pedras flamejantes, a glória de Deus. Jesus, que certamente viveu antes de sua encarnação, ele disse em Lucas capítulo 10, 18, eu vi Satanás cair como um raio do céu. Houve uma guerra no céu e Satanás foi expulso do céu. O diabo sabe sobre ir à igreja e quer voltar para a igreja. Você sabia disso? Nós não costumamos pensar nisso dessa maneira, mas o diabo quer voltar para a igreja. Você notou isso em nossa leitura? Ele se senta no templo de Deus como Deus, mostrando a si mesmo que ele é Deus. Ele quer ir à igreja não para adorar a Deus, ele quer ir à igreja para ser adorado. E sabe que existem algumas igrejas que, consciente ou não, adoram o diabo. Portanto, precisamos saber o que ele está fazendo. Bem, vamos falar um pouco sobre o disfarce do diabo. Essa foi nossa leitura da semana passada, Atos 20, quem tiver sua Bíblia, Atos 20, versos 29 e 30. Paulo está dando alguma advertência aos crentes na Ásia. Ele sabe que provavelmente é a última vez que ele os verá. E ele diz, porque eu sei que depois da minha partida, lobos selvagens virão entre vocês, não poupando o rebanho. Lobos entre o rebanho. Também dentre vós mesmos homens se levantarão, falando coisas perversas para atrair discípulos para si. Perceba que Paulo diz depois da minha partida. Por que depois da sua partida? Se você olhar no versículo anterior, eu acho que é o verso 27, Paulo diz, eu não negligenciei para declarar a você todo o conselho de Deus. Paulo está dizendo, enquanto eu estiver aqui, eu sei o que o diabo está tramando, eu sei como ele é, eu estou pregando todo o conselho de Deus para que você esteja seguro, mas depois da minha partida, outros professores entrarão. E há o risco de você ficar confuso quando esses lobos vierem. Em Mateus 13, Jesus lhes deu uma parábola. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, e quem é o inimigo? O inimigo veio e semeou joio entre o trigo. Lembro da primeira vez que eu li isso, eu pensei que... O que era o joio? Pensei que fosse um rasgo na roupa. Um joio é uma palavra para erva daninha, que parece trigo quando é pequena. Você sabia que, quando você era muito jovem, bem bebezinho, seus pais não podiam dizer a diferença entre você e um sapo? Agora, eu estou falando de quando você era uma única célula, ou duas células. E, mesmo depois de 1 ou 2 semanas, se você olhar para os pequenos embriões num microscópio, um sapo ou criaturas diferentes parecem todos iguais. Difícil dizer a diferença entre um cachorrinho e uma cobra, quando eles são muito pequenos. Mas à medida que crescem, e o trigo, quando brota na terra, parece muito com o joio. E o diabo semeia o joio no meio do trigo. Os servos vêm ao mestre e dizem, parece que há joio semeado no meio do trigo. Você quer que arranquemos? O mestre diz, não, não, não. Por elas serem tão parecidas, vocês vão acidentalmente arrancar um pouco de trigo. Às vezes, você e eu achamos que sabemos a diferença entre o trigo e o joio. Mas só Deus conhece o coração. Se pedissem aos líderes religiosos para arrancar o joio da igreja primitiva, eles teriam se livrado de Maria Madalena e Pedro imediatamente. Não? E provavelmente promovido Judas. Então temos que ter cuidado quando se trata de separar o trigo do joio, porque às vezes é difícil dizer, o diabo é sorrateiro na igreja. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. Quando o diabo veio tentar Jesus no deserto, você acha que ele se jogou no chão com asas de morcego e
colantes vermelhos e, você sabe, terno da Calvin Klein. Não, ele parecia como um lindo anjo. Ele pode se transformar em um anjo de luz e não é de admirar. Aqui diz, portanto, não é grande coisa se seus ministros se transformam em ministros de justiça, cujo fim será de acordo com suas obras. Sabe, eu tenho a antena parabólica onde eu posso ver 3ABN, EFTV, Hope Channel, mas também fornece muitas outras programações religiosas. E às vezes eu não resisto, eu passo por algumas das outras estações e eu vou dizer a vocês, eu acho que existem alguns ministros e outras igrejas que estão seguindo toda a luz que tem e estão fazendo o possível para pregar a palavra de Deus. E eu fui tocado e movido por algumas dessas mensagens. E eu não acredito, nem por um momento, que o único lugar onde você vai ouvir um sermão cheio do Espírito Bíblico é numa igreja adventista. Eu sei que Deus tem pessoas, mas eu vou dizer a vocês, também existem alguns vendedores de óleo de cobra por aí que se chamam de pastores. E eu os ouço e como eles estão enganando as pessoas. E eles são como demônios. É tudo sobre o que há nisso para mim, e orgulho e dinheiro, e você vai conseguir o que você quer. Isso soa como o diabo. Alguns deles parecem com o diabo. Mas eles vêm como ministros da justiça e eles citam a Bíblia. Jesus disse que os lobos vão entrar. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e fingem fazer longas orações. Portanto, vocês vão receber a maior condenação. É especialmente flagrante quando alguém afirma ser um servo do Senhor e depois engana as ovelhas. Mateus. Jesus nos adverte, porque haverá um falso Cristo, Mateus 24, haverá falsos cristos, plural, não apenas um no fim dos tempos. Embora Satanás personifique Cristo, e falsos profetas. E tem sido assim por anos. E eles mostrarão grandes sinais e maravilhas. O diabo pode até dar poder. E enganarão, se possível, até os escolhidos. Eis que já vos disse de antemão. Ele vem disfarçado de anjo de luz. Jesus disse em Mateus 7,15, guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados de ovelhas. Parecem ovelhas! Eu me lembro de ter ouvido anos atrás, na Inglaterra, por volta da virada do século XVIII, havia um ladrão infame na Inglaterra. Eles o chamavam de Capitão Thunderbolt. E ele era muito esperto, muito sorrateiro, porque ele roubou muitas joias e roubou muito ouro e itens caros das casas das pessoas, e eles não conseguiram pegá-los, então ele escapou em um barco da Inglaterra para a América e ele mudou seu nome. E ele mudou seu nome para Dr. Wilson. Mas porque o Capitão Thunderbolt havia se ferido, ele tinha uma deformidade em sua perna e ele também era um cara magro, era um finlandês. Então o que ele fazia era usar 3 conjuntos de roupa para dar a ele um pouco mais de volume e disfarçar a desfiguração em sua perna. E ele conseguiu enganar as pessoas, fazendo-as pensar que ele era um médico respeitável por anos. Mas com o tempo ele envelheceu e estava morrendo. E ele ligou para os amigos íntimos e disse, me prometam uma coisa. Quando me enterrarem, não tirem a minha roupa. Me enterrem desse jeito. Disseram, nós prometemos. Bem, então eles levaram o corpo dele para um agente funerário e ele disse, eu não sei qual é o problema, nunca prometa isso, porque depois que eles saíram, o agente disse, eu não posso fazer meu trabalho sem tirar sua roupa. E ele tirou 3 ternos. Notou a perna deformada, achou estranho, ligou para a polícia, eles fizeram uma pesquisa e eis que era o Capitão Thunderbolt. Ou o Senhor Thunderbolt. Qual era o nome dele novamente? Capitão Thunderbolt, isso. Parece nome de super-herói. E foram até a casa dele, encontraram todo o ouro e outras coisas. Eles não perceberam quem era até tirarem sua roupa. Algumas pessoas usam máscaras. Tentam se esconder. E agora temos o disfarce do diabo. Daí você tem os enganos do diabo que parecem bastante óbvios. Os enganos do diabo, mas eu quero que você observe. Apocalipse 12, verso 9. Então o grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro.
Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então você tem o diabo e seus anjos que estão fazendo o quê? Eles estão enganando o mundo inteiro. Mas não é só o mundo lá fora que está sendo enganado. Olhe 1 Timóteo 4:1. Agora o Espírito fala expressamente dizendo que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Estes são os que na fé dão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Diz, serão enganados. Espíritos enganadores. Não apenas o mundo sendo enganado, mas pessoas na igreja sendo enganadas. Pelo quê? Doutrinas de demônios. Sabe, para cada verdade de Deus, o diabo tem uma falsificação. Assim como cristãos temos os nossos ensinamentos fundamentais, a nossa teologia, o diabo também tem. Ele tem uma falsificação de amor. O diabo tem uma falsificação para o amor, as línguas, o sábado, vocês sabem. Observe isso. Satanás tem sua própria trindade. Você lê em Apocalipse 16:13, o dragão, a besta e o falso profeta. Onde temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele tem a sua própria igreja. Apocalipse 2:9 chama sinagoga de Satanás. Assim está escrito. Ele tem sua própria teologia. 1 Timóteo 4:1, doutrinas de demônios. Ele tem seus próprios ministros. 2 Coríntios 11:4 e 5, verso 15. São chamados ministros de Satanás. Eles se formaram em seu próprio seminário. Ele tem o próprio evangelho. Gálatas 1:9 o chama de evangelho amaldiçoado. Ele tem seu próprio sistema de sacrifícios. Paulo diz em 1 Coríntios 10, os gentios sacrificam aos demônios. Ele tem seu próprio serviço de comunhão. 1 Coríntios 10:21, Paulo diz o cálice dos demônios e a mesa dos demônios. Ele tem seu próprio espírito profano. Eu não posso chamá-lo de seu próprio Espírito Santo, porque obviamente não é santo. Mas diz que é um espírito de um demônio imundo. Ele tem seu próprio trono dado a ele pelo dragão, Apocalipse 13:2. Ele tem seus próprios adoradores, veja Apocalipse 13. Eles adorarão a besta. Então o diabo tem o seu próprio sistema completo de teologia, igreja, ministros. E ele engana as pessoas. Há muitos que pensam que estão servindo ao Senhor e estão servindo ao diabo. Então você tem a corrupção do diabo. O diabo entra sorrateiramente na igreja para contaminar. Veja Marcos 11, verso 15. Então eles vieram para Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar aqueles que compravam e vendiam no templo. Sabe, antes da festa, todos esses vendedores ambulantes vinham com o apoio do sacerdote, porque ele recebia uma parte da renda. E eles estavam vendendo pombos, vendendo cabras, vendendo ovelhas e diferentes animais para sacrifícios. E eles estavam vendendo camisetas no templo e tinham de tudo para vender lá no pátio. Jesus chegou indignado. Aqui é para ser um lugar santo. Não é um celeiro cheio de estrume. E ele jogou tudo fora e disse, não está escrito, na minha casa deve ser chamada de casa de oração para todas as nações, mas vocês fazem dela um covil de ladrões. E sim, ladrões entram na igreja também. Judas, que roubou. O diabo entra por pessoas que são controladas pela ganância. Você lembra onde nos conta em Atos sobre Simão que ofereceu dinheiro a Pedro para que ele pudesse usar o Espírito Santo? Pedro disse, você vai perecer com seu dinheiro. Que Satanás deveria colocar tal coisa em seu coração. Ganância e poder. Atos 7 diz, porque são espíritos imundos clamando em alta voz. O espírito do diabo é um espírito imundo. E eu estava olhando no Antigo Testamento para ver o que aconteceu durante o tempo de Manassés. O diabo vai à igreja? 2 Reis 21:1. Manassés tinha 12 anos quando se tornou rei e reinou 55 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele construiu altares na casa do Senhor. Poderia ter feito isso em outro lugar, mas ele trouxe altares para os ídolos. Dentro da casa do Senhor, verso 5. Edificou altares para todos os exércitos do céu, nos 2 pátios da casa do Senhor. Fez seus filhos e suas filhas passarem pelo fogo. Soa como na casa do Senhor oferecendo seus filhos. Verso 7, ele até colocou uma imagem esculpida de Astarote que ele havia feito na casa do Senhor. Essa é uma forma de culto de adoração relacionada a todos os tipos de perversão. Na casa do Senhor. Que Deus disse a Salomão, nesta casa em Jerusalém que eu escolhi,
Vou colocar meu nome lá para sempre. O diabo adora profanar a casa do Senhor. Deus quer que sejamos uma casa de oração. Ele quer que seja um lugar onde as pessoas aprendam sobre sua santidade e pureza, onde ensinamos reverência. Acredito que nossos locais de culto devem ser limpos. Posso ouvir um amém? Quer dizer, eu defendo isso. Eu estou andando pelo corredor, eu fiz isso hoje. Alguém deixou cair um lápis no chão. De qualquer maneira, é uma coisa pequena, mas é algo que está fora do lugar. É a casa de Deus. Quero dizer, se você cuidar da sua casa, devemos cuidar ainda melhor da casa de Deus. Mantê-la limpa. Sabe, eu vou apenas mencionar isso. Eu não sei o que você vai pensar, mas eu já viajei ao redor do mundo. E eu tenho muitos amigos que são membros de outras igrejas e eu tenho vários amigos que são mormons, santos dos últimos dias. Eu acho que eles mudaram o nome recentemente. Mas eu estou preso ao título antigo. E eu vou dizer a vocês, uma coisa que realmente eu admiro é que onde eles vão e constroem uma igreja, é sempre um dos prédios mais limpos e bonitos do bairro. Eu já estive em lugares ao redor do mundo que são aldeias cercadas por miséria e sujeira, e então você pode identificar um local de culto mórmon. Eles são muito meticulosos em manter seus lugares limpos, quanto mais devemos nós, a igreja remanescente. Eu quero ter certeza de que a nossa casa de Deus não está contaminada. Nós não temos abominações. Que somos reverentes, que os mantenhamos puros diante de Deus. Essa é uma das formas de o diabo entrar. Ele quer contaminar os lugares de Deus. Então você tem o diálogo do diabo. Um caçador estava na floresta e ele encontrou um grande urso. E ele apontou sua arma, estava pronto para atirar, e o urso levantou suas mãos. E ele disse, espere, vamos conversar sobre isso. Bem, o caçador nunca conversou com o urso antes. E ele falou, do que se tratava? E ele disse, não precisa acabar assim. Ele disse, podemos negociar. O urso disse, o que você quer? O caçador disse, eu não sei como podemos negociar, eu quero um casaco de pele de urso. O urso disse, nós podemos conseguir isso. O caçador disse, o que você quer? Eu estou com fome, eu só quero comida. E ele disse, vamos sentar nessas pedras e conversar a respeito. Então o caçador cautelosamente foi, sentou-se na rocha e o urso sentou-se na frente dele. E eles conversaram um pouco e então o urso foi embora feliz e deixou a arma do caçador lá no chão. Eles tinham chegado a um acordo. O urso estava com o estômago cheio e o caçador tinha um casaco de pele de urso. Porque o urso comeu o caçador, caso você não tenha entendido. Algumas pessoas ainda estão pensando. Como isso aconteceu? O diálogo. Como nos metemos em problemas? Gênesis 3. Você vê aqui na tela o diálogo com o diabo. Agora a serpente era mais astuta do que qualquer animal no campo que o Senhor Deus havia feito. E ele disse para a mulher, oi, linda. Olá. Na verdade, no original hebraico é uma saudação como olá. Ele disse, Deus realmente disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Vamos conversar sobre isso. Ele a envolveu para discutir o que Deus havia ordenado. E Deus não quer que apenas conversemos sobre a sua vontade, tanto quanto Ele quer que obedeçamos sua vontade. Muita gente acha que falar de teologia é diferente de vivê-la. Sabe, você não vai querer se envolver em uma discussão com o diabo porque você não pode racionalizar qualquer coisa. Se falar com o inimigo, Satanás convenceu 1/3 dos santos anjos a confiar nele em vez do Senhor. Mateus 16, 22. Jesus disse aos apóstolos, eu vou para Jerusalém, vou morrer, vou ressuscitar ao 3º dia. Pedro disse, Senhor, vamos bater um papo. Vem cá, eu quero falar com você. E Pedro disse, Jesus, longe de ti isso não vai acontecer com você. Sabe o que Jesus disse a Pedro? Para trás de mim, Satanás. O diabo estava usando até mesmo alguém próximo ao Senhor para tentar convencê-lo a não ir para a cruz. Isso nos lembra que até bons líderes cometem erros. Judas, verso 9. Judas tem apenas um capítulo. Verso 9. Miguel, o arcanjo, contendendo com o diabo. Quando ele disputou, você sabe o que é uma disputa?
Ele queria envolvê-lo numa discussão, uma disputa. E o diabo enviou: Miguel está vindo para ressuscitar Moisés. E o diabo diz: não, 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 você não pode levá-lo. Ele pecou. Ele perdeu a paciência. Ele assassinou alguém e enterrou na areia. Você não pode pegá-lo. E diz que Miguel nem o envolveria. Ele diz: o Senhor te repreenda. É isso. As conversas que Jesus tem com o diabo são muito pequenas na Bíblia. Uma vez, a única pergunta que ele faz, e provavelmente é para o bem dos discípulos, ele diz: qual o seu nome? A propósito, Jesus conhece todos os nomes, ele sabe os cabelos da nossa cabeça, são contados. E ele conhece todos os anjos, embora haja bilhões deles, ele os conhecia pelo nome e diz: qual é o seu nome? Eles disseram: Legião, porque somos muitos. Mas fora isso, a única conversa que Jesus teve com o diabo foi: para trás de mim, Satanás, ou ele citou as Escrituras. E essa devia ser a nossa atitude. Não entrar em uma discussão com o diabo. Se você sabe que uma pessoa está te arrastando para baixo e está tentando te confundir com a teologia deles, na verdade eu fui a uma faculdade cristã de teologia e eu queria fazer esse curso sobre o Antigo Testamento. E eu assisti algumas aulas e eu disse ao professor: eu não posso mais fazer esse curso. Ele disse: por que não? Eu disse: toda vez que eu saio, a minha fé está mais fraca. Eu disse: você desafia tudo. Você disse que a Bíblia não é literal. Você precisa escutar. Você vai ouvir boas respostas. Apenas me escute. Eu disse: eu não quero escutar você. Eu ouvi anos depois que parece ele nem estar mais na igreja. Então, sabe, se alguém está te levando por um caminho com sua teologia ou te puxando para o lado do saguão e dizem: eu tenho uma nova luz, eu quero compartilhar com você, eu sei que Deus compartilha a nova luz. Mas às vezes ela vem numa roupa de ovelha e é um lobo que está querendo debater. Então você tem o escárnio do diabo. É a palavra mais próxima de maldade. O escárnio. Você lembra da história? Lucas 9:51. Agora, aconteceu quando chegou a hora de Jesus para ser recebido, ele firmemente decidiu ir a Jerusalém. Jesus está a caminho para adorar na festa, e ele enviou alguns de seus mensageiros antes dele. E eles foram a uma aldeia de samaritanos para preparar tudo. Eles disseram: é uma longa viagem, há uma pousada, um lugar onde o mestre possa ficar. Eles disseram: vocês vão descer para Jerusalém para adorar? Nós não adoramos em Jerusalém, nós adoramos no Monte Gerizim. Se eles estiverem indo para Jerusalém, então não se preocupem em parar aqui. Lembram da discussão com a mulher samaritana? Os samaritanos não adoravam em Jerusalém, eles adoravam em um templo diferente. Eles disseram: ele vai adorar lá, nem vem. Aquilo deixou os discípulos tão bravos. Ouçam o que Tiago e João disseram. Eles não o receberam porque ele estava decidido a viajar para Jerusalém? E seus discípulos, Tiago e João, é o apelido para filhos do trovão. Eles viram isso e disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu e queime tudo? Assim como Elias, eles tinham verso. E Jesus disse: vocês não sabem que tipo de espírito vocês são. Bem, se não era o Espírito de Deus, que espírito era? Apenas pense, aqui eles eram 2 líderes da igreja. E eles disseram: Senhor, não estão te tratando bem. Vamos nos vingar. Não vamos esperar que eles vão para o inferno. Vamos trazer o inferno para eles. Dá-nos poder. Vamos invocar o fogo e queimar toda a cidade. Jesus estava com as mãos cheias. Ele não tentou ensinar esses caras? Você se pergunta como a igreja chegou ao lugar onde, algumas centenas de anos depois de Cristo, eles ainda estavam torturando pessoas que não aceitam Jesus. Como a igreja chegou até aí? Onde eles estavam queimando bruxas e afogando e queimando pessoas em nome de Jesus. Porque o diabo sabe como entrar na igreja. Através de pessoas que não são convertidas. Então temos o escárnio do diabo. Sabe, eu vou dar uma pausa aqui agora, eu quero dar algumas respostas. Como se derrota o diabo? 3 coisas. Seja consagrado, seja vestido, seja corajoso. Talvez mais uma força, seja confiante. Seja consagrado. Tiago 4:7. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós.
Uma das coisas mais importantes primeiro é submeter a rendição a Deus. Fazemos isso de joelhos. Você é sempre mais forte na luta contra o diabo quando você está de joelhos. Você sabe como é difícil pecar e orar ao mesmo tempo? Se você está orando por vitória, Deus vai esvaziar o céu com os anjos para ajudá-lo, ao invés de ver você cair se você está se voltando para ele. Submeta-se a Deus. Você não pode resistir ao diabo até que você se submeta a Deus. Você não pode fazer isso com seu brilhantismo. Não discuta com ele. Ele é muito mais esperto que você. Você tem que se humilhar, reconhecer sua fraqueza. Você nunca é mais forte do que quando você sabe o quão fraco você é. Submeta-se ao Senhor em oração. Sabe, uma vez um homem teve um filho que estava endemoninhado e os discípulos não puderam expulsá-lo. Eles disseram: Senhor, qual é o problema? Ele disse: esse tipo não sai exceto por oração e jejum. Então, se consagre. Em segundo lugar, esteja vestido. Você conhece este. O que você veste? Efésios 6, verso 10. Finalmente, irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Coloque toda a armadura de Deus, para que você seja capaz de enfrentar as ciladas do diabo. Então, como podemos ficar em pé? É como em uma luta, você luta em pé. Você coloca a armadura de Deus. E então ele detalha o que é isso. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estamos travando uma batalha espiritual que devemos travar com a armadura espiritual. Portanto, pegue toda a armadura de Deus para que você possa resistir ao dia mau. O dia mau significa o dia da tentação. Tendo feito tudo para ficar em pé, e então ele lista, é claro, a couraça da justiça, o capacete da salvação, e esteja cingido com a verdade, e tenha os sapatos do Evangelho em seus pés, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E então ele diz com toda a oração. Dentre todas essas coisas, é claro, a espada do Espírito, a palavra de Deus, é uma das mais importantes. Foi assim que Jesus enfrentou cada tentação. Ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. Bem, eu disse, seja consagrado, seja vestido, seja corajoso. Você notou quantas vezes na Bíblia diz: repreenda o diabo, resista ao diabo. Basta ler Tiago que diz: portanto, submeta-se a Deus, resista. Há uma luta, seja corajoso, resista a ele. Às vezes o diabo deve ser enfrentado de frente. E às vezes você precisa admoestá-lo e chamá-lo a atenção. Diz Miguel, disse ao diabo que o Senhor te repreenda. Zacarias 3:2, quando o diabo estava acusando o sumo sacerdote, em Zacarias 3:2, diz que o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor, e eu não estou sugerindo que você saia batendo os pés e acenando com a mão e dizendo que você está repreendendo o diabo falando com você mesmo. Mas basicamente está dizendo que é preciso confrontá-lo. Continuando, Romanos 16:20. E o Deus da paz esmagará Satanás sob seus pés em breve. A Bíblia diz que você pisará a serpente, você derrotará leões. Quais os dois símbolos do diabo? Leões e a serpente. Se você fizer essas coisas, e ele pode te livrar. Então, como é que o diabo entra na igreja? Eu escrevi um pequeno poema esta manhã. Como o diabo entra na igreja? Não pelas janelas nem pela porta. Não é pelo encanamento, nem pelos fios, nem pela luz, nem pelo respirador no chão. Ele não sobe no telhado para se refugiar no sino do campanário. A resposta é clara. Quando você olha para o espelho, ele entra na igreja através das pessoas. Não é do prédio que ele tem medo. Ele entra através de nós. Acabei de mostrar, ele entrou em Tiago, em João, em Pedro. Todos eles, em um ponto, abandonaram e fugiram. Quando Pedro disse: embora todos te abandonem, eu não te abandonarei, mas ele sequer se conhecia. É por isso que temos que nos humilhar. Sabe, eu fiquei fascinado com a história da máquina Enigma. Você já ouviu falar sobre a máquina Enigma? Ela era uma máquina de codificação muito complicada que foi desenvolvida para fins financeiros antes da Segunda Guerra Mundial e adotada pelos nazistas e modificada, e deu a eles a capacidade de enviar mensagens para sua marinha, seu exército e diferentes mensagens codificadas do quartel-general. E os destinatários precisavam ter um livro de código e uma máquina. Para descobrir quais eram essas mensagens, suas chances eram de 1 em 1 milhão. Quer dizer, era quase impossível descobrir, porque
A máquina tinha várias rodas e botões e fios e coisas para apertar. E eles mudavam esse código com os livros de código dia após dia. Bem, os nazistas estavam destruindo os ingleses no Atlântico Norte, no Mediterrâneo. Eles estão ganhando na África porque havia ataque surpresa Blitzkrieg. E Winston Churchill disse, aliado ao exército polonês, e eles diziam, temos que quebrar esse código, temos que quebrar esse código. E eles tinham uma grande equipe dizendo, e eles perceberam que precisavam obter não apenas uma máquina Enigma, precisavam também dos livros código. O que aconteceu em 30 de outubro de 1942, no Mediterrâneo, um navio de guerra inglês encontrou um submarino alemão. Eles trouxeram para a superfície porque suas cargas de profundidade o danificaram tanto que eles estavam afundando. E o capitão alemão do U-Boat percebeu que se quisesse salvar sua tripulação, eles tinham que emergir. Corriam risco de serem mortos ou serem prisioneiros, mas certamente iriam se afogar. Porque um submarino, ele é basicamente de ferro e quando perde o ar, ele afunda, não como, você sabe, um pedaço de madeira ou uma balsa, ele é tipo uma âncora. Então, com o peso que lhes restava, o capitão trouxe o U-Boat para cima e todos os marinheiros alemães saíram como formigas, pulando para o mar. O capitão inglês trouxe a sua embarcação para perto do U-Boat. Ele ordenou 3 marinheiros. Ele disse, vocês têm que entrar ali e pegar os livros código. A guerra pode depender disso, vidas dependem disso. Precisamos dos livros código. Então os 3 marinheiros pularam no mar. Eles desceram a torre de comando do submarino enquanto ele se preparava para afundar. A água estava entrando. E eles conseguiram sair. Na verdade, eu tenho os nomes deles aqui. Tony Fasson, 22 anos. Um primeiro-tenente de 29 anos. Colin Grazier. E um assistente de cantina de 16 anos, Tommy Brown. E eles arrastavam as coisas pelos corredores, arrombaram o cofre e conseguiram pegar o livro código. E Tommy Brown gritou da torre de comando, onde fica o periscópio, e diz, pessoal, saiam, saiam, a água está entrando. Ele percebeu que todo o ar estava escapando e estava afundando rapidamente. E eles estavam voltando para pegar mais, porque eles estavam pensando em obter mais informações para salvar seus camaradas. 2 deles não conseguiram escapar, mas eles conseguiram os livros código. Tommy Brown escapou. Pulou em um dos pequenos botes de desembarque que haviam lá. E com essa informação, eles puderam quebrar o código do inimigo e a guerra virou. Agora, você também tem um livro de códigos. A Bíblia, alguém morreu para disponibilizá-lo para você, para que você pudesse saber quais são as táticas do diabo. Que pena se nós o ignorarmos. Mais um pequeno fato que eu quero compartilhar. Quando eles finalmente quebraram o código Enigma, alguns matemáticos descobriram que eles estavam ouvindo as transmissões de rádio da Alemanha e eles disseram, vai haver um grande ataque no Mar do Norte amanhã. Eles disseram, nós temos 99% de certeza disso. E os altos escalões não os levaram a sério. E houve um grande ataque e vários navios britânicos foram afundados, porque eles não deram ouvidos às informações que obtiveram nos livros códigos. E eu me pergunto, quantas pessoas são vencidas? Nós temos o livro em nossas mãos. Para toda a tentação, Jesus disse, está escrito. E ele foi vitorioso. Se escondêssemos a palavra de Deus em nosso coração, diz para que não pequemos contra ele, temos a chave para resistir aos ataques do inimigo, temos a chave para identificar o inimigo. Certa vez um homem pegou uma diligência, uma carruagem, e ele está tentando chegar a quem ele ama. Mas a única maneira de chegar a quem ele ama é que ele tem que ir nesta diligência por um perigoso cânion. E quando ele compra a passagem, eles dão um pequeno aviso. Eles dizem, agora precisamos avisar que há grande probabilidade de sermos atacados por índios. E tem também areia movediça ao longo do caminho. E as pessoas vão tentar rolar pedras sobre você em algum ponto do caminho. E algumas pessoas que estão na carruagem com você, que não sabemos quem são, mas pensamos que são bandidos e estão disfarçados. Você não ia querer entrar nessa carruagem, queria? Mas daí o homem que está dirigindo a diligência e vendendo os ingressos diz, a boa notícia é que eu tenho um mapa para você.
E ele informa quando o ataque ocorrerá, onde está a areia movediça, onde vão rolar as pedras para baixo. E eu tenho uma lista de quem vai entrar na carruagem. Você se sentiria melhor se tivesse essas informações, certo? E Deus nos deu. É a sua palavra, Ele está nos mostrando o que virá. E Ele está nos dizendo que quer que coloquemos a armadura de Deus. Por quê? Para que possamos enfrentar as artimanhas do inimigo. Nós vamos parar por aqui e encerrar com uma oração. Ore comigo. Pai do céu, eu oro para que o Senhor nos abençoe, para que possamos saber como podemos aplicar essas coisas em nossas vidas de maneira prática todos os dias. Senhor, todos os dias nos deparamos com distrações e tentações, sabemos que o inimigo anda por aí como um leão que ruge. Mas Tu nos deste a chave e a defesa em Tua palavra. Eu oro para que tomemos a Tua armadura, que sejamos cobertos com a couraça da Tua justiça e que sejamos confiantes, Senhor, e corajosos, por causa da promessa de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E assim eu peço esta bênção, Senhor, esteja conosco ao sairmos desse lugar. Lembrando que o Senhor prometeu estar conosco em todos os lugares. Oramos em nome de Jesus. Amém.